que a gente terminou a aula passada. Então, agora, tipos de contração muscular. Então, vamos lá. Eu vou escrever algumas coisas aqui para facilitar para vocês. Existem dois tipos de contração muscular. A contração ela pode ser isométrica. É importante que vocês entendam isso, porque vocês vão usar bastante esses princípios de contração isométrica, isotônica do tipo concêntrica, excêntrica, no fortalecimento muscular, nos exercícios de fortalecimento muscular nos pacientes de vocês. Então, a contração ela pode ser isométrica ou isotônica. E a contração isotônica, ela pode ser dividida, ela pode ser dividida em concêntrica e excêntrica. Tá? Então, existem dois tipos de contração, isométrica e isotônica. E na isotônica existem dois subtipos. A contração isotônica concêntrica, do tipo concêntrica, e a contração isotônica excêntrica, ou do tipo excêntrica. A isométrica é chamada também de estática, porque nela não há movimento articular, a articulação fica parada. Enquanto o movimento contrai, a articulação não se movimenta. Então, como a articulação permanece estática, permanece inerte, a contração isométrica é chamada também de estática. Na contração isotônica, durante a contração muscular, há movimento da articulação, para um lado ou para o outro, mas há movimento sempre na articulação na contração isotônica. Dessa forma, a isotônica é conhecida também como dinâmica. Então, contração isométrica ou contração estática e contração isotônica, também conhecida como contração dinâmica. Tá? Na contração isométrica, o músculo faz a contração, mas não há movimento da articulação. Então, por exemplo, eu estou fazendo, digamos que isso aqui é um peso, tá? Poderia ser um peso, poderia ser uma faixa elástica fazendo uma resistência, poderia ser o peso do próprio corpo. Tá? Faz conta que isso aqui é um peso. Ó. Eu estou tentando fazer flexão do cotovelo, mas a carga aqui não está deixando movimentar a articulação do cotovelo, mas eu também não estou perdendo para ela. Então, a força que o músculo está fazendo, nesse caso o bíceps braquial e outros flexores, né, da articulação do cotovelo, é idêntica à resistência. Então, a força exercida pela musculatura, que é a capacidade que o músculo tem de produzir tensão, né, de fazer tração para movimentar o osso, é igual à resistência. Então, eu estou tentando flexionar o cotovelo, mas não estou conseguindo. Mas meu bíceps está fazendo contração, só que não tem movimento articular. Ou seja, o meu bíceps, os meus flexores do cotovelo estão fazendo uma contração isométrica. Tá? É importante entendermos estes dois conceitos de força e resistência. Tá? Então, força é a força que o músculo é capaz de realizar. É a mesma coisa que tensão. Tensão e força são sinônimos, nesse caso. É a capacidade que o músculo tem de tracionar um osso, de puxar um osso, produzindo movimento na articulação. E a resistência seria a carga. Tá? Eu peguei o celular aqui, mas poderia ser um outro peso, um peso maior, poderia ser uma faixa elástica. Pensando não no cotovelo, mas em articulação do membro inferior, poderia ser o peso do próprio corpo, num movimento em cadeia cinética fechada. Tá? Então, quando a força produzida pelo músculo é idêntica, é igual à resistência imposta pelo peso, imposta pela carga, o músculo vai fazer a contração, mas a articulação não vai se movimentar, porque a força que está sendo realizada é igual à resistência. Ou seja, nesse momento o músculo está fazendo uma contração isométrica. Tá? Então, na contração isométrica, a força gerada pelo músculo é igual à resistência. E com isso, a contração muscular acontece sem que haja movimento na articulação. Ou seja, não existe uma alteração no comprimento do músculo. O músculo está fazendo contração, mas o comprimento dele não se altera. Como a articulação não está se movimentando, não existe aproximação ou afastamento da inserção em relação à origem. Então, na contração isométrica, o comprimento do músculo permanece sempre o mesmo, porque a articulação não se movimenta. E a articulação não se movimenta porque a força produzida pelo músculo é igual à resistência à carga que foi aplicado durante o exercício, que foi aplicado durante o movimento. Certinho? Então, o nome disso é contração
isométrica. Agora, quando a força realizada pelo músculo é maior ou menor do que a resistência e não igual como na isométrica, vai ter movimento articular. Aí deixou de ser realizada a contração isométrica, passou a ser realizada uma contração do tipo isotônica. Tá? Então, olha só. Eu estou tentando fazer flexão do cotovelo, mas não estou conseguindo, porque a carga ali não está me deixando flexionar a articulação do cotovelo. Então, a articulação está parada enquanto o músculo está fazendo contração. Como é que chama essa contração? Isométrica. Tá? Por quê? Porque a força do músculo é igual à resistência, é igual à carga. E com isso, não se tem movimento na articulação. Vejam que o ângulo aqui ele permanece sempre o mesmo. Isso fortalece o músculo? Fortalece o músculo. Só que, em geral, a contração isométrica ela ativa menos a musculatura e gera um ganho de fortalecimento menos expressivo, menos significativo do que se tem com a contração isotônica, tá? E na isotônica, a força do músculo, né, a capacidade do músculo de tracionar, de tensionar, é maior ou menor, é diferente da resistência. Então, com isso, eu vou ter movimento ou para cá ou para lá, mas vai ter movimento articular durante a contração muscular. Então, essa contração muscular é dinâmica, ela é chamada de isotônica. Tá? Então, assim, eu vou colocar aqui no chat para vocês. Então, a contração isométrica não tem alteração no comprimento do músculo, o músculo não encurta ou alonga enquanto contrai. Vou colocar tudo isso no chat, tá? Não tem mudança no comprimento do músculo durante a contração. Não há movimento articular. E por esse motivo a contração isométrica é chamada de estática. É uma contração passiva, né? Porque tem-se a contração muscular sem movimento da articulação. Então não há movimento articular. E a força, gente, é igual à resistência. Então, olha só, várias características da contração isométrica. Para que vocês entendam perfeitamente o que é, como acontece a contração isométrica. Lembrando que o ganho de força muscular produzido por uma contração isométrica, em geral, não é tão grande assim. Por outro lado, a gente costuma iniciar a reabilitação da força muscular com exercícios com contração isométrica. Porque a contração isométrica, apesar de não propiciar um ganho de força tão grande, é uma maneira de se produzir algum fortalecimento muscular sem sobrecarregar a articulação. A gente costuma usar esse tipo de contração em lesão articular, em quadro mais recente, em que o movimento articular não seria bem-vindo, né? Movimentar a articulação durante um exercício de fortalecimento não seria uma boa opção. Então, porque isso sobrecarregaria a articulação, poderia provocar o aumento da lesão, aumento da dor, aumento da inflamação e dos sinais inflamatórios. Então, muitas vezes a gente começa um trabalho de fortalecimento muscular numa pessoa que tem uma lesão na articulação, a fim de não sobrecarregar a articulação com contração isométrica, tá? Com exercícios que envolvem contração desse tipo, isométrica. Então, vou colocar mais umas características aqui. O ganho de força não é tão grande, mas pode ser um exercício seguro no início de uma lesão articular, numa lesão articular mais recente. Pronto. Então, aí um textão explicando tudo sobre a contração isométrica. Alguma dúvida sobre ela, gente? Antes de começar a falar da isotônica? E claro, no momento em que eu começar a explicar aqui a isotônica, vai ficar mais clara a contração isométrica, né? E vocês vão entender melhor a isométrica, as diferenças existentes entre estes dois tipos de contração. Ok? E a contração isotônica. Vamos nessa mesma sequência. Ó, a isométrica eu coloquei que não tem mudança no comprimento. Na isotônica, tem mudança no comprimento do músculo. Ou ele vai encurtar, que é o que geralmente acontece, ou ele vai ser alongado enquanto faz a contração
na contração isométrica. Então, tem mudança no comprimento do músculo, tá? Pode ser encurtamento ou alongamento, tanto faz. O que mais? Aí lá na isotônica, na isométrica, a gente colocou que não há movimento. Aqui há movimento da articulação. Então, há movimento articular agora, certo? Ou a força vai vencer a resistência e o movimento vai acontecer nesse sentido, né, na direção do músculo que está fazendo a contração, então na direção da força, ou então a resistência vai ser maior do que a força e o movimento vai acontecer para o outro lado, né, com uma abertura desse ângulo. Vai acontecer para o lado da carga, para o lado da resistência. De qualquer maneira, está havendo uma mudança no comprimento, ou no sentido encurtamento, ou no sentido alongamento. De qualquer maneira, essa contração é do tipo isotônica. Então, há movimento na articulação. Ou com o fechamento do ângulo, ou com o aumento da abertura do ângulo da articulação em questão. Aí lá na isométrica eu coloquei que a força é igual à resistência. Agora, gente, a força realizada pelo músculo é diferente da resistência. Ou a força vai ser maior que a resistência, ou a resistência vai ser maior do que a força. Aí depende muito do músculo, da força que aquele músculo é capaz de produzir, depende muito da pessoa, depende muito da carga, né? A carga é menor, a carga é maior, então isso vai determinar se quem vai vencer é a força ou a resistência. Mas de qualquer maneira, a contração nesse caso é do tipo isotônica. Aí lá na isométrica eu coloquei que o ganho de força não é... gente, faltou a palavra grande lá em cima, tá? O ganho de força não é tão grande na isométrica. Aqui, o ganho de força é mais significativo. E lá em cima eu coloquei que a isométrica é ideal para a lesão articular mais recente. A isotônica é utilizada em fases mais avançadas da reabilitação. Quando a articulação já pode receber carga, né, já pode receber mais peso, quando a articulação pode se movimentar e essa movimentação pode ser repetida, então o exercício isotônico passa a ser indicado. E vai ser interessante, né, essa migração da contração isométrica para a contração isotônica, porque o ganho de força muscular vai ser maior. A sobrecarga articular vai aumentar, isso é fato. Mas se você avalia e identifica a possibilidade, né, da articulação suportar mais carga, você pode mudar. Porque, em contrapartida, você vai ter um ganho de força mais expressivo trabalhando com essa contração do tipo isotônico. Então, o ganho de força é mais significativo em relação à contração isométrica. E ela é, a isotônica é ideal em fases mais avançadas da reabilitação. Ok. Então, estão todas aí as características da contração isotônica. Tá bom? Então, de novo aqui, ó, vamos voltar para o nosso exemplo. Essa aqui é a carga, tá? Esse é o peso. Pode ser lá num equipamento, numa academia, pode ser um pezinho, pode ser uma faixa elástica, pode ser uma resistência manual colocada por um fisioterapeuta, pode ser o peso do próprio corpo, tá? Pode ser o peso do próprio corpo quando se faz, por exemplo, um exercício em cadeia cinética fechada. Então, se a força que o músculo é capaz de produzir, né, que é a tensão, que é a tração, que é a capacidade que o músculo tem de movimentar ossos, se a força é igual à resistência, o movimento não vai acontecer nem para cá e nem para lá. Como a força é exatamente igual à resistência, o músculo está contraindo e a articulação permanece parada. Isso aqui é um exemplo de contração isométrica. Vai aumentar a força muscular? Vai, só que muito provavelmente não vai aumentar muito significativamente a força muscular. Por outro lado, é uma boa maneira de se iniciar um trabalho de fortalecimento muscular numa pessoa que tem uma lesão articular mais recente, em que o movimento articular não é tão bem-vindo. Então, esse trabalho de fortalecimento pode ser mais interessante, ele vai ser seguro. Não vai gerar um ganho enorme de força, provavelmente não vai ser suficiente para hipertrofiar o músculo. Com certeza, um exercício assim, com carga, fortaleceria, com movimento, fortaleceria muito mais o bíceps do que permanecer assim, numa contração isométrica. Mas é um exercício mais seguro porque ele não sobrecarrega tanto mecanicamente a articulação, nesse exemplo aqui do cotovelo.
poderia ser qualquer outra articulação. Tá? É porque eu peguei cotovelo como exemplo, eu peguei o movimento de flexão do cotovelo como exemplo. Isotônica. A força supera a resistência, então o movimento acontece para cá. Ou então, a resistência é maior do que a força que o músculo é capaz de fazer e vai acabar acontecendo isso. De qualquer maneira, existe uma alteração no comprimento do músculo, de qualquer maneira existe movimento articular. Então, seria um exemplo de contração isotônica. A isotônica, nela há movimento articular, então ela não é tão interessante para se utilizar em lesão articular, em lesão articular mais recente, né, que ocorreu há pouco tempo, em que sobrecarga não é bem-vinda. Então, deixamos geralmente para iniciar um trabalho de contração isotônica posteriormente, né, quando o paciente estiver mais preparado, quando a lesão articular não for tão recente e puder receber um pouco mais de carga, puder ser mais movimentada com carga. Tá certo? Beleza, gente? Por enquanto? Aí, a contração isotônica, como eu disse, ela pode ser dividida em concêntrica e excêntrica. Na isotônica do tipo concêntrica, a força realizada pelo músculo é maior do que a resistência. Então, o músculo vai superar a carga e o movimento vai acontecer e vai acontecer para o lado do músculo. Então, força maior que a resistência e o movimento ocorrerá na direção do músculo que está fazendo a força, né, que está produzindo a tensão. Então, é isso aqui, ó. A força do meu bíceps, nesse exemplo, desculpe, é maior do que a resistência, é maior do que a carga. Então, eu vou conseguir superar a resistência, porque a força que o músculo gera, executa, a tensão dele é maior. Então, o movimento vai acontecer nesse sentido. Gente, se tem movimento articular, é isotônica, né? Isso é fato, isso é fácil. Então, o movimento está acontecendo nesse sentido. Está havendo um fechamento desse ângulo. E vejam que o movimento está acontecendo para o lado do músculo. O músculo está vencendo, a força muscular está vencendo a resistência. Então, dizemos que essa contração é do tipo concêntrica, né? É isotônica do tipo concêntrica. E se a resistência for maior que a força? Digamos que a carga é muito grande e o meu músculo não é tão forte assim e está acontecendo isso aqui, ó. Ó a carga lá, ó. A carga, a resistência está vencendo. Eu estou tentando flexionar, mas não vai. Porque a força aqui é menor do que a resistência. A resistência é maior do que a força e com isso está havendo uma abertura desse ângulo. O movimento está acontecendo agora para o lado da resistência, não para o lado do músculo, não para o lado da força muscular. O músculo está agindo muito mais no sentido de frear o movimento, né? Frear o movimento contrário a ele. Essa agora, melhor dizendo, é a contração isotônica do tipo excêntrica. Então, na contração excêntrica, gente, é um tipo de contração isotônica. Então, tem movimento, tem variação no comprimento do músculo. Só que na excêntrica, o que acontece é, enquanto o músculo contrai, há um alongamento dele. Então, existe um aumento no comprimento do músculo. Tem movimento? Tem movimento, gente. Ela é uma contração isotônica, como a concêntrica. Então, tem movimento articular. A diferença é que agora o movimento acontece para o lado da resistência, porque a resistência supera a força. Vamos colocar isso. E dessa forma, então, o movimento ele vai acontecer para o lado da resistência. Certinho? Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Ó, eu estou agora com o joelho estendido e eu estou forçando a extensão do joelho. Então, meu joelho está parado, mas eu estou forçando a extensão. Só que ele já chegou no limite, né? Ou seja, o meu quadríceps está fazendo contração. Né? Se você estender o joelho totalmente, ficar forçando a extensão, o quadríceps contrai?
contrai, afinal de contas você continua tentando estender a articulação do joelho. Só que o quadríceps está contraindo quando você atingiu a extensão máxima. O quadríceps está contraindo e está tendo nesse momento variação no comprimento? Não. O comprimento é sempre o mesmo, está sendo mantido. Apesar do músculo estar fazendo contração, a articulação está parada, o joelho está parado e o quadríceps está mantendo o seu comprimento. Ele não encurta ou alonga enquanto faz essa contração. Ou seja, eu estou fazendo uma contração isométrica do meu quadríceps. Vai aumentar a força do quadríceps se eu ficar sustentando assim? Eu estou fazendo isso aqui. Eu estendi o joelho e estou forçando a extensão do joelho. O meu quadríceps aqui na face anterior da coxa do joelho está fazendo contração do tipo isométrica. Né? Contração isométrica está sendo realizada. Eu estou fortalecendo o quadríceps? Estou. Só que vai ser um fortalecimento absurdo. Eu vou ter uma hipertrofia do quadríceps? Não. Eu vou ter muito mais dificuldade para ganhar força muscular assim do que fazendo uma contração movimentando a articulação. As contrações concêntricas, excêntricas, né? A contração isotônica é muito melhor para o ganho de força, é capaz de proporcionar um ganho de força mais rápido, mais significativo, de uma maneira geral, do que a contração isométrica. Tá certo? E um agachamento? Quando eu estou descendo no agachamento, o quadríceps está contraindo? Tá. Se você duvida do que eu estou falando, você vai falar, Madrualdo, mas ó, quando eu estou de pé e vou fazer um agachamento, vou descer, eu estou flexionando o joelho, o quadríceps é extensor do joelho, o quadríceps não está atuando. Não, gente, ele está contraindo sim, para frear o movimento, para que a flexão de joelho aconteça devagar e o agachamento aconteça devagar e você não caia sentado, o quadríceps não tem que ir devagarzinho soltando ali a flexão de joelho, para que a flexão de joelho aconteça de maneira mais suave. Ou seja, o quadríceps está fazendo contração. Só que ele contrai sendo alongado. O joelho não está estendendo, o joelho está sendo flexionado. Então, ele está sendo alongado porque ele é um extensor da articulação do joelho. Então, enquanto eu estou descendo, a inserção do quadríceps está sendo afastada da origem. Então, ele está fazendo uma contração, sim, isotônica, porque tem movimento articular, né? O joelho está movimentando, ele está sendo flexionado à medida que eu desço num agachamento. Mas como eu estou tendo afastamento da inserção em relação à origem, quer dizer que a carga está superando a força que o quadríceps faz. Isso é um exemplo de contração isotônica do tipo excêntrica. O quadríceps, nesse momento, está fazendo uma contração excêntrica, porque ele está sendo alongado enquanto contrai. Ou seja, o peso do meu corpo, né, o que seria a resistência, está superando a força que o músculo é capaz de fazer e com isso eu estou descendo. Ou seja, na contração excêntrica, o músculo ele contrai enquanto é alongado e com isso o músculo atua no sentido de frear o movimento, fazer com que o movimento aconteça mais sutilmente, mais delicadamente. E quando eu estou sentado e passo para de pé, o quadríceps contrai? Contrai, gente. Quando eu estou sentado e passo para de pé, eu não faço uma extensão de joelho. Então, nessa de passar de sentado para de pé, eu estou estendendo o joelho, então o meu quadríceps está contraindo. Tem movimento articular, então a contração não é isométrica. A que está acontecendo não é isométrica. Decididamente não é, porque o joelho está movimentando. E como o movimento que está acontecendo é extensão, e o quadríceps é extensor, então quer dizer que enquanto ele está contraindo, ele está encurtando. A tuberosidade anterior da tíbia, ela se aproxima das origens do quadríceps e o músculo está encurtando. Esse grupo muscular encurta quando eu faço isso, quando eu passo de sentado para de pé. Ou seja, agora, né, nesse exemplo, nesse movimento, nessa atividade funcional, o quadríceps está fazendo uma contração do tipo isotônica concêntrica. É isotônica porque tem movimento articular. E é concêntrica porque o músculo está encurtando. Porque a força que o meu quadríceps está fazendo é maior que a resistência. Nesse caso, está sendo maior que a resistência, né, que a carga do meu corpo. E eu estou conseguindo estender a articulação do joelho. Então, o quadríceps está tendo êxito. A força que ele está fazendo é grande, é maior do que a carga, é maior do que a resistência. E quando a força é maior do que a resistência, a contração é do tipo concêntrica. Isotônica, né, do tipo concêntrica. Tá certo? E aí, meu povo? Deu para entender o que é uma contração isométrica, o que é uma contração isotônica? E deu para entender que existem dois tipos de contração isotônica? Ótimo, que bom. Então, todos colocando sim aqui, né? Porque assim, eu falei que é um assunto simples, né? Mas pode pintar alguma dúvida, né?
dentro de um movimento, uma atividade funcional ou outra, né, pode pintar algum tipo de dúvida, né? A gente já tinha visto, mas eu acho que não com tanta profundidade, detalhando tanto, assim, com tantas características, né? Da contração isométrica, da contração isotônica, e aí os dois tipos de contração isotônica, concêntrica e excêntrica, a gente viu mais detalhadamente. Então, vamos fazer um resumo e um fechamento? Esse era o conteúdo da aula de hoje. E, pessoal, não, Angra, não gostei da ideia. Pessoal, lembrando que na quarta-feira da semana que vem, aí a gente não tem a aula de biomecânica, tá? Eu estarei aqui conectado, né? Eu vou abrir a sala e vou ficar aqui no horário da aula, das 11h15 ao 12h30, mas para tirar dúvidas, tá? Porque o conteúdo teórico de biomecânica se encerra, fica só o conteúdo da prática agora para trás, com reposição futuramente aí, né? Deus sabe quando o isolamento social terminará e a gente voltará a ter aula presencial. Tá, mas então deve ter reposição dessas aulas práticas futuramente, aí eu tenho os conteúdos das aulas práticas para passar para vocês de biomecânica. Resumo, tá? Contração do tipo isométrica. O músculo contrai, mas não produz movimento na articulação, porque a força, que é a capacidade do músculo de produzir tensão, de gerar tração, de movimentar o osso, é igual à resistência, é igual à carga. Então, com isso, o músculo está contraindo, mas a articulação não se mexe, porque a força realizada por ele e a resistência são iguais. Isso é contração isométrica. Não deve gerar um ganho tão significativo de força, mas é uma boa maneira de se iniciar um trabalho de fortalecimento sem estressar a articulação num paciente que tem uma lesão articular recente. Tá bom? Agora, a ativação da musculatura não é algo assim absurdamente grande, tão grande quanto a que se consegue nas contrações isotônicas, concêntrica e excêntrica, principalmente excêntrica, tá? E isotônica, aí é o contrário, né? Tem contração muscular, a força e a resistência são diferentes. Então, tem movimento na articulação, ou para o lado da força ou para o lado da resistência. Quando a força realizada pelo músculo é maior do que a resistência, o movimento acontece para o lado do músculo, para o lado da força. Então, tem movimento na articulação e o movimento acontece em direção ao músculo. Essa contração é do tipo concêntrica. E quando a resistência é maior do que a força realizada pelo músculo, existe movimento articular, mas existe uma abertura nesse ângulo. E o movimento acontecendo para o lado da resistência. O músculo contraindo, mas muito mais do que realizando o movimento, freando o movimento oposto. Essa é a contração isotônica do tipo excêntrica. Tá certo? Beleza. Dúvidas? Querem analisar algum outro movimento? Tá, eu vou encerrar a gravação, então, obrigado.